Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Negócios. Eu estou novamente aqui ao lado da minha querida esposa, co-host desse podcast, doutora Vitória Guerra. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada super especial, a Cris Santiago, que vai tratar com a gente um tema que é extremamente importante para todos que estão inseridos aí no ambiente de negócios cada vez mais estressante, cada vez mais competitivo, com cada vez mais situações de ansiedade, de gestão do tempo. Então, nós vamos falar sobre o gerenciamento do estresse, da ansiedade em tempos de alta demanda. Doutora Vitória, dê as boas-vindas à nossa convidada, dê logo o nosso presente também aqui para Ah, ela. gente, então sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez, uma honra estar aqui, né? Junto ao Dr. Felipe e à Cris, gente, que é uma pessoa que eu acompanho assim há muito tempo, tá? Eu não tenho dúvidas, assim, nenhuma, né? Que esse bate-papo ele vai ser rico e assim, eu tenho certeza que ele vai impactar a vida de vocês, tá bom? E Cris, aqui é o nosso presente, né? É um livro, né, amor? Que foi escrito por uma coletânea de artigos, né? E a gente participou escrevendo, e aqui é um livro. Muito Então, obrigada. agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. Cris, eu tenho aqui um mini currículo seu, que você é bacharel em administração de empresas, master coach, terapeuta, principalmente nessa parte da terapia do campo do pensamento. E além de muitas especializações, mas fiz isso com o Dr. Fred no nosso último episódio, eu queria ouvir de você também. Quem é a Cris Santiago? Pois é, engraçado quando eu vou nos cantos, né? O pessoal vai ler o portfólio, mas a parte do meu currículo que eu mais gosto é ser mãe, ser avó, ser filha, ser gente, né? É ser humano. E eu sou apaixonada por gente. E eu percebo que algumas pessoas elas têm muita dificuldade de mudar alguns comportamentos, hábitos, emoções. Então eu me dediquei a essa área, né, de buscar e entender como que você pode performar mais, como que empresários, gestores, porque liderança é um local muito solitário. Ser empresário é um local muito solitário, né? Então, me especializei nesse público, mas amo inteligência emocional e inteligência espiritual, né? Como forma de você viver uma vida que vale a pena, de você performar e encontrar a sua melhor versão. Excelente, Cris. Estamos muito felizes, tá, de que você tenha aceitado vir aqui fazer esse bate-papo conosco. E eu tenho certeza que o nosso público, que ele é formado majoritariamente por contadores, mas também tem muitos advogados, muitos empresários que nos acompanham, terão aí conteúdos, ensinamentos valiosos aqui ao longo do nosso bate-papo, tá? Então vamos começar. Existe forma de fato gerenciar estresse e ansiedade nesse ambiente de tanta pressão que a gente vive? Não só tem, como se torna essencial e primordial para você performar, né? Porque assim, existe uma pequena diferença entre estresse e ansiedade. As pessoas acabam usando as duas palavras para falar do desconforto, né? Mas o estresse ele é algo natural e ele não é ruim. O estresse ele te coloca para ação. Então, quando você se vê numa situação de risco, de perigo, ele te prepara para enfrentar a situação. Só que o estresse, ele dá vem aquele aumento do hormônio no corpo, mas ele tem que passar naturalmente. O que que acontece? Hoje as pessoas elas acordam de manhã, o inimigo mora do lado da cama, É. né? O celular. E basta abrir ali o canal e você já começa uma série de estresse e muitas vezes você não consegue sair. E isso vai afetando diretamente a performance do empresário e a performance na vida. E aí, essa é a ansiedade, né? Porque daí ela já passa a ser uma patologia. E eu costumo dizer assim que a ansiedade, ela é quase que um grito da alma, sabe? Quando você está muito desconectado de você, muito no piloto automático do fazer as coisas, porque existe uma diferença de estar cansado e estar indo com ansiedade. Cansaço com descanso você resolve. A ansiedade não, a ansiedade vem de você estar fazendo muitas coisas, mas não estar encontrando um significado, de não estar vendo propósito. É um distanciamento de quem eu sou. Esses dias, atendendo um empresário, ele falou assim: por que que você trabalha tanto? Para que essa aceleração toda? Tem alguém te obrigando a ser tão acelerado? Ele disse: não, eu sou o dono do meu negócio, não tem ninguém me obrigando a nada. Por que você trabalha tanto? Eu disse: não, para dar qualidade de vida para minha família. E aí eu perguntei: quanto tempo você passa com a sua família? Sabe? E aí, quando você vai fazendo essas escolhas sem consciência, né, isso acaba gerando essa ansiedade, esse distanciamento de quem você é.
É uma Essa vez, pegada. isso que você falou, eu achei tão interessante, porque uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que, em nome da família, às vezes você perde a família. Exatamente assim. E eu me deparo demais com esse tipo de situação, essa falta de clareza e de escolhas conscientes, né? Do que é inegociável para você nessa jornada para ter sucesso. Eu vejo que as pessoas nem têm clareza do que é ter sucesso. Para elas existe um modelo, um padrão que a sociedade diz, mas cada pessoa pode ter o seu próprio conceito. Para algumas pessoas talvez seja, eu estou com um cliente que foi morar na praia e está fazendo autogerenciamento e saiu das crises de ansiedade na praia. Para outras pessoas, sei lá, é o carro, é a viagem. E o que é inegociável nessa jornada? E aí eu bato muito nessa tecla porque eu aprendi isso pela dor, sabe, Felipe? Eu negociei duas coisas muito importantes nessa jornada de carreira, por isso que eu dedico tanto a minha vida. Eu negociei minha saúde e o relacionamento com as pessoas mais importantes da minha vida. Por conta disso, perdi casamento, não vi meus filhos crescerem, e aí eu trabalho muito nessa questão da presença, da clareza das escolhas que você está fazendo todos os dias. E isso faz toda a diferença na tua performance, do quanto que você vai viver uma vida que vale a pena ou uma vida cheia de ansiedade e de estresse. Cris, falando sobre presença, né? A gente, você já mencionou e é notório a gente ver que a gente está assim em um mundo acelerado, diretamente conectado a celular, que às vezes você está ali com o seu filho, mas está resolvendo uma coisa do trabalho. Você está ali com a sua família, aí depois você para e percebe, né? Nossa, eu queria estar mais tempo com meu filho, mas tu estava ali com ele, tu só não conseguiu se desconectar. Na, Isso ver- acaba gerando estresse, ansiedade, tudo aumenta. na verdade, você não estava, só seu corpo estava, sabe? Sim, A verdade é essa, você não estava. Porque se a alma não está, você não está. E as pessoas elas gastam um nível de energia muito grande e aumenta muito o nível de estresse. Você está num local com a cabeça pensando no que você precisa fazer. E isso gera porque a ansiedade está diretamente ligada aos pensamentos ligados ao futuro. Então, quando eu estou pensando no que eu preciso fazer, isso já começa a me gerar ansiedade, tá? Estou pensando lá no futuro. Então, assim, excesso de passado tende a trazer depressão. Independente se o passado foi bom ou ruim. Ah, era muito bom o meu passado, estou com saudade dele e tal. E se eu sofro com isso, depressão. Ah, o passado muito difícil, muita dor, depressão no passado. Para o futuro, vai gerar a ansiedade. E as pessoas ficam nessa de gastar muita energia e ter aquela sensação de terminar o dia morto de cansado e com a sensação de que não fez nada, exato. porque o corpo estava aqui, mas a mente estava em outro lugar. E como é que dá para performar desse jeito? É Como é que dá? impossível, né? É a pergunta. Mas sabe o que é mais interessante? As pessoas elas estão achando que é normal viver uma vida direto com ansiedade, com uma série de sintomas. Até separei aqui uns 15, porque eu acho que as pessoas elas não valorizam essa saúde mental e emocional. E é justamente isso que vai levar você a crescer na vida e na carreira e sentir realizado, né? E aí a pessoa vai achando que é normal, tá totalmente disfuncional, desconectado e vai vivendo e não dá a devida atenção para isso. Aí não entende por que que não gera resultado, por que não consegue crescer na carreira, não consegue crescer na vida, porque ela vai aprendendo a conviver com as dificuldades e achando que é normal Se não ser. medicando, né, que hoje está muito comum, se Hum, medicando. Eu li um livro agora recente, dentro dessa linha do que você falou, que foi o Nação Dopamina, um livro muito bom, e que fala muito sobre isso. As pessoas, elas, sem conseguir fazer boas escolhas, acabam vivenciando o estresse, a pressão, os problemas todos os dias, e aí acabam, não, essa é a minha vida, e começa a se medicar para poder ter lampejos de normalidade e acaba gerando um ciclo vicioso, né? Porque acaba não tendo virtude nenhuma nisso. e a palavra é essa mesmo, vício. E não é só na medicação, porque vício é o quê? Fuga da dor, fuga do desconforto. Aí olha como é que é a incongruência. Eu quero crescer na vida, eu quero ser bem-sucedido, mas eu estou o tempo inteiro fugindo do desconforto. Eu não quero ter desconforto. Sim, E é impossível, não tem como você crescer no confortável. Crescer dói, você vai ter que aprender novas coisas, desenvolver novas habilidades, vai ser desconfortável. Os problemas, eles são uma constante na nossa vida. Não tem como dizer assim, vou ter uma vida linear onde não vai ter. Inclusive, essa é uma das formas de você começar a gerenciar o estresse e entender que os problemas, eles são uma constante.
Mas se você entende que você se torna maior, que você aprende, você vai passar pelos problemas muito mais rápido. Mas o que a gente vê é isso. As pessoas não querem passar pelo desconforto. E aí vem o vício no remédio, nas drogas, no álcool, na maconha, na pornografia, até no excesso de trabalho. Até no excesso de trabalho, né? Porque muitas vezes essa aceleração é fuga de outras áreas da vida que a pessoa precisa resolver. Então, para fugir de outras áreas que estão desconfortáveis, porque uma coisa é eu trabalhar, pagar o preço para ter resultado. Outra coisa é eu trabalhar muito e não ter resultado. Desproporcional, muito esforço, pouco resultado, né? Então, isso mostra que tem disfunções. Isso acaba deixando a pessoa estressada, porque se o trabalho não tem um resultado, Ela não vê propósito, né? é, Cris, eu estava, você falando, eu fiquei pensando, né? É, os profissionais liberais, principalmente, assim, eu vejo muito, né? Contadores e advogados, que são muito mais do nosso círculo, eles acabam sendo pessoas que lidam muito com os problemas dos outros, né? O cliente lhe procura quando ele tem um problema, ele tem uma situação que ele não está conseguindo resolver, e ele vai lá e ele procura para ajudá-la a resolver. E é normal que em determinado momento esse contador, esse advogado, ele comece a absorver os problemas dos clientes e separar isso daquilo que é, né, o profissional e o pessoal é até difícil. Eu conheço amigos que se o cliente ligar para ele meia-noite, ele vai atender porque ele diz, não, ele se compadece que não, mas ele está me ligando é porque ele tem um problema. Assim, mas você está levando um problema para a sua vida para poder atender um problema. Enfim, como é que você visualiza isso e quais seriam dicas assim interessantes? olha, não vai ser gostosinho o que eu vou falar. Se você que está me ouvindo, né, tem esse tipo de comportamento. Mas como desenvolvedora de pessoas, o meu trabalho não é falar para agradar, mas aquilo que precisa ser dito. Se você tem dificuldade de dizer não, se você tem dificuldade de colocar limites, se você quer agradar todo mundo que você conhece, se você quer ser amado por todo mundo que você conhece e não colocar limites na sua vida, você tem uma patologia, tá? E o nome dessa patologia é carência. É carência emocional, carência de atenção, carência de amor, carência de ser visto. Porque o adulto, ele passa pelo desconforto de causar desconforto nos outros para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, você pode e deve ser um excelente profissional, mas você tem que aprender a dar limites, porque se eu estou dando sim para o outro e estou dando não para mim, começa aquele distanciamento de quem eu sou. E começa a vir um vazio existencial, eu começo a não ver significado, começo a trazer uma série de disfunções na minha vida. Né? Aí, às vezes, eu sou do trabalho, eu dou sim para todo mundo, atendo o meu cliente, e aí em casa eu não tenho paciência com os meus filhos, eu não tenho paciência com meu marido, eu não tenho paciência com a minha esposa. Eu já fui assim, uma pessoa amada no trabalho e insuportável dentro de casa. Insuportável. Até eu me questionar. Brincar aqui e dizer que eu sou insuportável nos dois. Deus, né? Não, brincadeira. Mas é muito isso, né? De colocar limites e assim, blindagem emocional. E isso é muito comum, por exemplo, eu quando fiz transição de carreira, né? Que eu era executiva na indústria, mais de 4.000 pessoas, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu chegava no final do dia, eu sentia dor no corpo, porque eu sentia a dor emocional dos outros. Eu trabalho com dores emocionais das pessoas, né? As dores mais profundas, as dores da alma. E até eu entender que se eu absorvesse a dor do outro, eu não ia conseguir ajudar a pessoa como eu poderia ajudar. Então, assim, se blindar emocionalmente de dizer assim, ok, aqui está o outro, aqui tem uma barreira emocional e eu tenho que estar aqui no meu papel de ajudar, porque se eu me envolver demais emocionalmente, dificulta que eu seja o profissional que vai realmente sugerir as melhores soluções, né? E aí isso é treino, igual ir na academia. Você não vai aprender lendo um livro ou uma técnica específica, mas esperar e dizer assim, tem uma barreira aqui para eu não absorver. E assim, colocar limites, né? Porque não tem. Você é um único ser humano, mas você tem vários papéis. Você é pai, você é filho, você é marido, você é gestor. São muitos papéis. Então, se a gente não exercer esses papéis da forma correta, uma hora a vida cobra o preço. E às vezes o preço é bem alto de quando você está dando sim para os outros. E é muito interessante, né? Porque as pessoas estão o tempo todo querendo resolver questões fora Sim. e não olham para dentro. Vamos falar aqui, todo gestor, empresário, profissional liberal, ele é líder. Líder do seu negócio, né? De alguma forma ele está ali exercendo a liderança.
E aí, cada vez mais, o líder ele direciona o caminho da empresa para onde que as coisas, né? Os clientes. Só como que eu vou direcionar para as pessoas para lugares onde eu não fui, né? Se eu não fizer a minha própria caminhada. Então, o primeiro caminho que um líder tem que percorrer é para dentro. É olhar para o desconforto e dizer assim, tá, não estou performando. Como assim? Até, Tô. até porque, Cris, às vezes tem o líder que você contrata, né, lá na empresa. Até queria saber isso, como é que a empresa ela pode agir em relação a isso. A gente contrata o líder e são diversas relações. Ele falou em relação com o cliente, aí tem relação com a equipe, né, com os colaboradores em geral, tem as relações interpessoais, tem as relações com fornecedores, enfim. E o líder, ele é bom, ele foi chamado, ele é bom ali tecnicamente, só que aí você olha assim, ah, mas como pessoa, essa pessoa, ela não é negativa, ela não está conseguindo engajar aquela empresa. E eu fico pensando, será que é isso? Tudo vem de dentro, é falta de autoconhecimento, que aí gera um estresse e acaba gerando um estresse coletivo ali dentro daquele É, ambiente, dentro de tudo. e isso não sai na DRE, né? Sai. Tem como contabilizar o impacto de uma equipe adoecida, de uma equipe que emocionalmente não está bem, né? Então, assim, uma das coisas é, ao definir quem você vai contratar, veja as habilidades técnicas, mas também as habilidades comportamentais, porque um líder, ele precisa desenvolver pessoas. Ele vai precisar se relacionar com gente. Essa é uma habilidade da inteligência emocional. Minha capacidade de me relacionar interpessoalmente com outras pessoas. Então, são habilidades que você já precisa investigar ali no ato da contratação, né? Porque quanto mais gente eu tenho que ter contato, maior tem que ser a minha habilidade de lidar com situações de pressão. Né? Eu tenho que olhar, por exemplo, se é um ambiente de contadores, né? Muita pressão de prazo em épocas de tributação. Como é que está a resiliência? Como é que essa pessoa tem resiliência de lidar com pressão e rapidamente voltar ao estágio natural? Então, essas habilidades elas podem ser vistas desde a época da contratação, mas uma outra forma de desenvolver é através de feedbacks, tá? De feedbacks de correção. Porque o líder, o ser humano tem pontos cegos, aspectos que eu não consigo me perceber sozinho até que alguém me fale. Então, quando você dá feedback, você diz: aqui você está indo bem, aqui você precisa melhorar e dizer o impacto para as pessoas, né? E aí, às vezes, tem isso, o líder de cara grande, com raiva, isolado, de mau humor, agressivo. Todos Já esses são vi líderes comportamentos. que param de falar. Não, isso é complica. É, eu, muito mais comum do que você imagina. E isso é um comportamento infantil. Porque a criança, quando ela briga com um coleguinha, ela fica Fica de sem, mal. fica de mal, né? Faz cara grande, fica de mal. E o adulto, por não saber lidar com as emoções, com o estresse, com a ansiedade, ele se isola e fica sem falar. Então, é um comportamento infantil que ele precisa ter um feedback disso, né? Agora, se ele é o dono da empresa, né? Quem que vai dar esse feedback para ele? E aí vem muito o líder olhar para si e perceber os comportamentos, porque quando a pessoa não está bem, são muitos os sintomas. Eu acho até interessante, se for possível, eu separei aqui uns 15 sintomas de Eu pessoas que notei aqui que eu têm quero saber se A estresse gente e está ansiedade. esperando. E, obviamente, que aqui você dá um diagnóstico, estou com ansiedade, mas se você poxa, tem 3, tem 4, tem 5, tem 10. Então começa a olhar para isso, porque isso impacta diretamente o teu resultado lá na ponta, né? pois lista esses sintomas pra Tem que gente. ficar aguardando, pessoal, atenção. São 15, né? Aqui é uma pesquinha. Primeiro, pensar demais. Hoje é muito comum as pessoas terem, que o Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, né? Eu penso, 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 tenho dificuldade até de dormir de noite. Evitar as coisas. Eu começo a evitar falar com aquele cliente, falar com aquele funcionário, Muito comum, tá? Muito comum. Transpiração, suar as mãos, suar o corpo, tá? É um forte sintoma de quando você está com níveis elevados de estresse. Problemas estomacais, tá? Azia, refluxo, porque normalmente quem é muito estressadinho, que tem ansiedade, tem muita raiva. E raiva causa muitos problemas estomacais, como azia, refluxo, né? Então, ou comer demais, né? Sinto uma fome, essa fome ela é emocional, não é fisiológica, ou realmente dores e questões assim, tá? Pequenos ataques de pânico. Eu começo a tremer, eu começo a ficar ali com medo, até passa, mas eu começo a ter esses ataques de pânico. Tem ali um relatório para entregar, tem um cliente, já começo a sentir muito medo daquilo, tá? Necessidade de afirmação.
Ou seja, eu começo a não conseguir tomar decisões, eu preciso sempre, mesmo tendo conhecimento técnico, eu acabo tendo que perguntar a outra pessoa com a necessidade de saber se eu estou fazendo a coisa certa. Procrastinação, tá? Tem coisas que você sabe que precisa fazer, muitas vezes você fica, quando vai fazer, já está ali no limite do prazo, porque ficou para a Sim. última hora. Níveis de impaciência, muito comum, um dos primeiros. Começo a ficar impaciente. Alguém chega para falar comigo, se eu pudesse, eu nem ouvia mais. Já, ai, já não aguento, Além de né? estar impaciente, aí é que não se conecta mesmo, né? Se a pessoa já está impaciente É, e tem ali, já perdeu aquela conexão, eu não olho, né, pro outro, porque a minha cabeça está tão cheia que eu não consigo estar presente para olhar para o outro. Problemas de concentração afeta diretamente. Ah, tenho que fazer um relatório, tenho que aqui estar concentrado. Você começa a ter muita dificuldade de concentração e não é TDAH, tá? Porque virou um diagnóstico super comum. tudo. Muitas vezes o problema de concentração é realmente níveis mais elevados de estresse ou uma ansiedade. Preocupação constante. Estou sempre preocupado com coisas que ainda não aconteceram. Falta de ar. Tem pessoas que ficam com a respiração tão curtinha que chega a sentir dor no peito e falta de ar mesmo por conta da ansiedade. Quanto mais alto o nível do cortisol e de ansiedade, mais esses sintomas vão aparecer, tá? Dores de cabeça, tá? O batimento cardíaco acelerado é um dos primeiros, coração tuc, parece que vai sair pela boca. Às vezes tem gente mais velha que o coração acelera, a pressão até sobe. Sim, Assim, de uma maneira que em pouco tempo tá bem de novo. Eu fico, meu Deus, é, olha a a consequência que isso consequência trouxe. disso, né? Se você não se cuidar. Que é que E aí vem a insônia, a dificuldade para dormir, né? E problemas de memória. Eu acabo não conseguindo lembrar das coisas que me falam. Por quê? Porque eu não estou presente. Minha cabeça está no futuro, então alguém passa aqui uma informação, eu não consigo absorver isso. Então, o conjunto desses sintomas, eu fico me perguntando, né? Como é que vai ter sucesso, né? Porque as pessoas estão na carreira para serem bem-sucedidas. Sim, Se eu estou com vários desses sintomas e estou vivendo e estou achando que é de boa, estou achando que é de boa, posso falar aqui, né? Só tem adulto, não vai ter nenhum de claro. menor, né? Tô achando que é de boa não brincar com os meus filhos. Tô achando que é de boa muitas vezes não fazer sexo, tá certo? Tô achando que é de boa viver impaciente. Tô achando que é de boa não lembrar das coisas, não dormir direito, me entupir de remédio. Quanto tempo a alma e o corpo aguentam vivendo assim, sabe? Quanto tempo? Porque, bem, se a gente parar para pensar, porque tá assim, né? Antigamente se acreditava que burnout, que esse esgotamento, né, mental, físico, só acontecia com quem não amava o que fazia. Ah, se você não ama o que você faz, você adoece. Hoje não, você vê atleta, você vê cantores, pessoas que amam as suas profissões, mas porque não tiveram a consciência de parar, de perceber, de sair do piloto automático adoecendo. Por quê? Porque quando você não para pela alma, pela presença, pela consciência, teu corpo vai arrumar um jeito de te parar. Literalmente, né? Sim. e nós, e assim, Cris, e nós olhando assim como empresa, né? Olhando como empresa, pensando no escritório, pensando como pessoa, né? E pensando também como empresa, como organizações, né? Como é que a gente pode identificar, não fazendo diagnóstico, nada, mas identificar, perceber essas pessoas, o que está acontecendo com elas e a gente ajudar, né? Até porque quanto mais bem a gente estiver dentro do nosso ambiente de trabalho, sem dúvida, eu acredito que tudo vai ser feito cada vez mais em conformidade, né? Sim, mais Todo mundo produtivo. mais produtivo, todo mundo bem, evitando procrastinação, né? Como é que a gente, como empresa, a gente pode olhar nessa ótica, treinamento, os investimentos, assim, que a dica, assim, Sim, na prática, né? investimentos. Criar um ambiente de relações saudáveis, porque as conexões sociais, as conexões entre pessoas, elas ajudam muito no combate ao níveis de estresse. Em pesquisas realizadas em Harvard, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala justamente isso, que 25% do sucesso profissional de uma pessoa, ele depende da inteligência cognitiva e das capacidades técnicas. Mas 75% do sucesso profissional estão ligados a fatores emocionais. Os três principais deles é otimismo, que é minha capacidade de lidar com problemas de uma forma otimista, de me sentir capaz de solucionar. Outra é a forma como eu lido com o estresse, né? Como é que eu lido quando o estresse bate. E terceiro é como que eu me conecto com outras pessoas. Então, por exemplo, por incrível que pareça, às vezes você acha que o cafezinho na copa
atrapalha a produtividade. Se não for muito tempo, não atrapalha, porque o cafezinho, aquela conexão de 5, 10 minutinhos onde eu troco uma ideia, mesmo que seja uma conexão rápida, isso ajuda essa capacidade de eu me conectar. Porque, veja, eu deixo o celular e vou ali, troco uma ideia e eu me conecto com pessoas. E as pesquisas mostram isso. Porque muitas vezes, quando você está com muito trabalho, o que é que você faz? Você se isola, não fala com ninguém, e Sim, muitas vezes está se distraindo, olhando o celular nas redes sociais, Tá na por- produção. porque não consigo me concentrar no que eu preciso fazer e vou fazer outras coisas que me dão mais prazer. E a rede social é muito fácil isso, né? Então, assim, ambientes de trabalho onde a empresa proporcione momentos de conexão, o happy hour, o aniversário do mês, faça as pessoas irem, interagirem, jogos de vamos aqui ter a reunião, ninguém com celular, vamos fazer paradas no meio do dia para respiração profunda. Tem empresas tem podcasts que mostram cases de sucesso de empresas que trabalham com muitos níveis de pressão, e é claro que não dá para todos os funcionários todos os dias, mas tem intervenções no meio do dia com práticas de meditação, de presença, até de yoga, que é para poder dar uma quebra, trazer presença, e quando eu volto, aqueles 10, 15, 20 minutinhos que eu investi, eu volto muito mais produtiva e muito mais e presente. falando sobre meditação, né? Eu nunca fiz, mas eu tenho essa curiosidade. Como assim que ela ajudaria? Como é que você faria isso naquele ambiente lá corporativo? Tá. Muitas vezes a gente pensa que meditação é você não pensar em nada. Hum, Primeira coisa, né? Primeiro mito. Não, gente, olha, só assim, um monge tibetano que pratica a vida inteira consegue ficar assim pouquinho de tempo, porque é da natureza humana pensar, tá? Mas se você consegue parar e só respirar e perceber os pensamentos que estão acontecendo na tua cabeça, tu já começa a dar um espaço. Por quê? Porque a nossa mente, ela não para. O corpo, quando dorme, descansa, mas a mente, ela continua funcionando. Né? O filme Divertidamente, de uma forma muito lúdica, mostra isso. Né? Você dorme, mas é a hora que o cérebro não para, ele vai continuar funcionando. Então, a única forma de você dar uma pausa para a tua mente é se você meditar. E as pessoas dizem, Cris, mas eu penso muito. Aí é que você precisa. hum. Então, você não precisa sentar no formato de flor de lótus, fazer nenhuma posição. No jardim, né? Meditar é como diz a música chamada Serra do Luar. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, um coração tranquilo. Cris, eu não consigo nem fechar o olho. Ok, então mantenha um ponto, o olhar fixo em um ponto, tá? Olha para aquele ponto fixo e respira. A respiração é uma das principais técnicas para reduzir níveis de ansiedade. E a gente só precisa perceber que está respirando. Ah, deixa eu prestar atenção aqui na minha respiração. E entre a inspiração e a expiração, eu dou uma micropausa. É assim que a gente aprendeu a respirar. É assim que os bebês respiram, as crianças menorzinhas. Ela inspira, dá uma micropausa, expira e outra micropausa. Eu tô começando a ficar aqui ansioso. Ok, faz algumas respirações mais profundas, solta o ar pela boca, faz uns 10, 15, 20 para já voltar um pouquinho para o teu centro. Então a respiração é uma coisa que você pode estar em qualquer lugar que você consegue voltar mais para o teu centro, né? Então, essas intervenções, elas ajudam muito. E aí, quando você pratica a meditação, que pode ser 1 minuto, Um minuto, um tá? Um minutinho. minuto. Uma das coisas que eu trabalho com O os povo é meus tão sem. Nem clientes adianta dizer que tá sem tempo, porque é um minuto. 1 minuto. Eu peço para eles fazerem o seguinte: vai fazer um relatório, vai entrar numa reunião, vai fazer uma outra atividade, só para, os dois pezinhos no chão, alinha a coluna, respira e seja autoobservador, só para dizer como é que eu estou me sentindo nesse momento. E se observa. Se você vê que você está muito agitado, põe uma música. Por exemplo, música é uma ferramenta. Ter uma playlist de músicas favoritas ajuda. Vai escutar um vídeo de alguém que você segue, que quando você escuta te acalma. Então, assim, vem para o centro primeiro. Então, só isso, para 1 minuto. Como que eu estou me sentindo nesse momento? Respira, traz presença e começa a fazer a atividade. E você já começa a perceber a diferença no resultado, né? Então não é falta de tempo, é muito mais você se perceber e entrar em contato com esses desconfortos para poder melhorar, tá? E aí, assim, práticas de meditação tem muita pesquisa que fala, melhora a criatividade, a capacidade de tomar decisões, melhora o teu nível de bem-estar, tá? Porque você acaba aumentando a tua paz.
E a gente vive a vida querendo ter controle de tudo, né? Principalmente quanto mais alto executivo, ele quer ter controle de tudo. E os controles, eles são extremamente necessários, mas o problema é que às vezes eu quero ter controle da vida de todo mundo que eu amo, né? E quando eu começo a desapegar disso e voltar para o meu centro e me melhorar enquanto pessoa, eu vou começando a ficar mais leve, isso vai trazendo mais paz. E assim eu consigo crescer mais profissionalmente. Aumento de produtividade, melhora na concentração, melhora no sono. Todos esses são benefícios que a meditação pode trazer. E eu fico reflexiva, né? Porque você está meditando, né? Assim, eu fico reflexiva, porque quando você fala, quando a gente escuta de alguém, isso acaba impactando, né? Porque a gente pensa assim, a gente vive numa rotina, né, tão corrida, tão cansativa, né? Mas às vezes a gente também não busca, a gente acha que é besteira até a vida nos cobrar, né? A gente acha que é besteira. Não, não ligo para isso, não. Meditação, não. Às vezes também acontece isso na cabeça assim de muita gente, não é mais importante eu finalizar meu relatório do que eu parar com isso. Às vezes lá em escritórios acontecem, né? De a pessoa achar isso, não, vai ter um evento que todo mundo. Não, mas é mais importante o verso do cliente. Claro, vai ser sempre mais importante. Mas a gente também tem que bater na tecla, né? Que essa pessoa tem que pensar que ela precisa de relações interpessoais. E não é 1 minuto, 10 minutos que vai atrasar tudo, né? Se a Isso pessoa vai te tornar prestar, um irresponsável. vai tornar a pessoa muito mais produtiva. Ela vai se tornar muito mais rápida. Então, assim, não precisa nem acreditar. Testa. Testa respirar 1 minuto antes e fazer o relatório. Experimenta entrar em contato com você mesmo e trazer presença, porque às vezes a gente acha que eu preciso tirar 15, 20 minutos. Existem algumas pesquisas que falam, existem muitos tipos de meditação, com respiração consciente, meditações guiadas, mas tudo que você precisa é estar inteiro onde você está, é estar 100% presente. E na presença, a gente não erra. O foco, a concentração, você está ali de verdade, né? Você estava falando, eu estava lembrando. Meu filho pequeno, né, de 5 anos, às vezes ele. Eu quero um tablet agora, alguma coisa assim do tipo. Aí eu digo, cara, para e respira. Se acalma. Conta até 10. Esse é Ele começa a. Ah, tá bom. Ele pelo menos já sai daquele estado de que eu preciso para E até agora, esquece às vezes, né? para um estádio que ele fica mais tranquilo, ele começa ali a ouvir. Ele Uhum. passa ali a ouvir que ele não estava ouvindo, ele queria aquilo naquele momento. E é interessante, na vida profissional também, isso acontece com muita frequência. A gente está muito no piloto automático, normalmente, né? Mas aí, Cris, eu confesso, e é, sem querer fazer uma consulta particular, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade para ter essa. E talvez essa seja uma dificuldade que outros profissionais que estão nos assistindo aqui também tenham, de conseguir se colocar no lugar do outro para perceber a necessidade de apoio nisso, porque eu fui muito forjado da seguinte forma: se eu posso fazer, a pessoa chega para mim e diz que não Todo tem mundo tempo. pode. Como é que ela não tem tempo se eu tenho 200 mais coisas que ela e tenho tempo? Como é que ela diz que não consegue estudar se eu tenho. Eu sempre usando esse parâmetro. E certa vez, um tio me falou uma coisa que eu nunca esqueci, e sempre que eu tenho uma oportunidade eu repito, que ele disse o seguinte: Felipe, você tem que parar de medir os outros por você. Pela sua Ponto. própria É régua, né? simples. Você não pode ficar medindo os outros por você. Mas eu confesso que eu tenho essa enorme dificuldade, porque eu tenho de verdade muitas coisas e muitas atribuições na minha vida, mas eu levo tudo de forma muito tranquila. Pelo menos para mim, eu vejo Sim. muito leve. Eu não deixo de praticar esporte, eu não deixo de cuidar da minha saúde, eu não deixo de ficar com os meus filhos, eu não deixo de estudar, e eu olho e digo, mas. E eu tenho um monte de coisa. E essa é a leveza de quem faz coisas com consciência. É excelente você trazer isso aqui, porque é justamente o parâmetro e a regra que a gente usa se a gente está fazendo escolhas conscientes. É essa leveza. É essa leveza que, mesmo que eu tenha que pagar o preço de estudar,
é leve, não tem o peso, não tem o fardo de eu ficar me culpando que eu estou fazendo uma coisa e queria estar fazendo outra, porque quando eu estou com os meus filhos, eu estou com meus filhos, quando eu estou no futebol, eu estou no futebol, quando eu estou estudando, eu estou estudando, né? Então, essa leveza, ela vem de quando a gente está fazendo escolhas conectadas com a nossa alma. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, eu estava falando esses dias sobre o que que é equilíbrio espiritualmente. Porque as pessoas acham que equilíbrio é vou trabalhar de 9 da manhã às 6 da noite. Não é É. isso, tá? Não, não se trata disso. Equilíbrio é você fazer escolhas com sabedoria e não ficar com mimimi. Se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, ou se eu for para o café com as amigas, se eu for dançar, se eu for, o que eu fizer, eu vou fazer com interesse, eu vou fazer com consciência. E isso traz leveza para a vida, tá? E aí, quando você fala assim de funcionários, por exemplo, eu não consigo estudar. É importante, enquanto líder, desenvolvedor de pessoas, né? O líder, ele dá caminhos. é, Às vezes a pessoa não tem técnica, ela não sabe, ela está passando por alguma dificuldade. Esse é um ponto. Eu posso ajudar. Eu posso, se essa pessoa quer ser ajudada, eu posso mentorar, eu posso dizer para ela como que eu faço as minhas escolhas, quais são minhas técnicas, quais as estratégias que eu uso para conseguir fazer tanta coisa, tá? Mas o que que acontece quando eu quero medir todo mundo pela minha regra? Já imaginou todos os contadores do mundo e advogados sendo Felipe Guerra? Quero que eu trabalhar para vocês, né? Se todo mundo fosse igual a você, e aí eu vou mais profundo. Quando eu acho que todo mundo deveria ser igual a mim, é como se eu estivesse dizendo assim: Deus não sabe o que faz. Independente da religião, eu acredito muito que existe uma inteligência infinita que rege todas as coisas. Então, cada ser humano, ele é perfeito dentro das condições da história de vida que ele teve. Ele é perfeito e tem as suas próprias lutas para travar. Então, assim, quando eu comparo as pessoas comigo, eu tô muito fadado a me estressar, tá? Porque eu fico querendo que as pessoas sejam iguais a mim. E aí eu acabo entrando no estado emocional da psique de sofrimento, porque eu fico querendo que os outros se comportem da forma como eu me comportaria. E isso me mantém ali meio prisioneiro naquela emoção da dor emocional, porque as pessoas não são iguais a mim, tá? E quando você aceita que a pessoa é o que é, ou você ajuda ela se ela quiser desenvolver, mas não fica comparando, você consegue encontrar esse lugar de paz, né? Você consegue encontrar esse lugar de paz. Então, a aceitação do outro como ele é fundamental para a nossa paz de espírito. Vamos falar de relacionamento íntimo. Vocês são casados, vários papéis juntos, né? Sócios, pai, mãe, marido e mulher, são muitos papéis que se misturam. Mas eu costumo dizer assim, no relacionamento não tem nada mais sensual, porque você está com alguém que te aceita na inteireza de quem você é. Porque é muito fácil a gente aceitar a luz do outro. É muito fácil a gente aceitar a qualidade do outro. O difícil é dizer assim, eu te aceito com as qualidades, mas eu entendo que tu também vem cheia de sombras, com as tuas Sim. feridas emocionais, com as tuas dores, com as tuas manias, e E eu te muita, aceito como e você muita é. gente pergunta isso, viu, pra gente, fica, mas como é que vocês conseguem trabalhar junto? Calma, gente. Mas assim, uma das formas que a gente buscou, Cris, porque é sério, É uma busca. é, às vezes quando a gente está trabalhando muito, muito juntos, acontece de a gente acabar se chocando. Porque nós Sim, somos pessoas seres humanos. diferentes, né? Um quer uma coisa de um jeito, outro quer uma coisa de outro jeito, então acaba se chocando. Então, assim, o que é que a gente luta para fazer sempre é deixar tudo muito bem separado, né? A gente viu que isso é importante, né, para Sim, nossa relação pessoal, como para nossa relação de trabalho. E a gente também fica geralmente em setores distintos, né? sim, Então a gente busca, muita gente pergunta, então eu sempre digo isso. A gente busca deixar sempre cada um no seu quadrado e respeitar, né? E respeitar aquele Os momento. Não, papéis, né? a gente está no trabalho, então a gente fala sobre trabalho, mas eu tô 10 horas da noite, às vezes ele me cobra, às vezes eu quero falar alguma coisa, mas tal coisa tu não me respondeu. Ele, minha filha, 10 horas da noite, não tem condições desse horário. A gente está falando sobre trabalho, então Tu me pergunta. amanhã mas você fala são comigo acordos. acordos, Fechar limites acordos, que a né? gente estabeleceu para que a gente não adoecesse, Sim. porque senão poderia no momento ficar ali insustentável. Sim, a relação adoece. Esses pequenos acordos, eles são fundamentais, necessários para fazer a relação funcionar, né? É tão sério lá que o Felipe tem ações, né? Votos, né? A gente tem sócios
Às vezes vai tomar uma atitude, todo mundo tem que voltar. Ele nunca volta comigo. Isso é fato. Isso é fato. E é sério, isso para os nossos sócios. E eles sabem que é. Hum, Porque um geralmente sempre volta parecido comigo, tem a mente parecida com a minha, e o outro tem já a mente mais parecida com a dele. Então, essa é a beleza da essa vida, sabe? dinâmica. Essa é a beleza da vida. Porque toda humanidade, ela é burra. Tu imagina a quantidade de estresse que algumas pessoas têm justamente por isso, porque todo mundo não pensa igual a mim. Hum, Mas se todo mundo pensasse igual, isso não faria crescer. E aí vem muito, gente, esse estado emocional assim de paz, de confiar muito no fluxo da vida, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, você imagina que a vida ela vai fluir, ela vai acontecer, quer você queira ou não. Que a gente precisa ter o quê? Leveza para fluir. Só que muitas vezes aí tá lá, o rio tá fluindo, a vida tá fluindo, eu tô aqui agarrada no galho. Meu Deus, por que que tá tão difícil? Eu tô aqui agarrada no galho. E o galho representa os nossos padrões comportamentais. E aí você olha assim, por que que tá tão difícil? Porque tu não solta. E às vezes a gente não solta, e se eu não solto, a vida não tem como fluir. E aí, nessa aceitação da pergunta que você me fez, né? Cada um é o que é. Então, assim, não devo aceitar isso como desculpa, se para aquele, né, eu sou o diretor de uma empresa, o CEO, e aí a pessoa tem que estudar, ela tem que fazer, eu tenho que deixar bem claro o resultado que ele tem que me entregar, cobrar que ele estude, e não aceitar isso como desculpa. Mas eu não posso querer que as pessoas sejam iguais a mim, ela tem que encontrar a forma dela para entregar o resultado, mas o resultado tem que ser deixado claro, né? Tem que ser entregue. Eu acho que nesse ponto eu consigo ser bem resolvido, porque eu consigo ter uma consciência de papéis, que cada um tem o seu papel. Isso para mim é muito, e inclusive papéis que divergem das minhas características. Talvez o meu problema seja mais com aquilo que eu acho que é desculpa. Ah, a pessoa. Porque eu vou dar um exemplo. Por que que eu não gosto de medir por mim, né? Por exemplo, esse primeiro semestre de 2024, eu estava fazendo um pós-doutorado que me exigiu muito. Então, não consegui praticamente ler e estudar. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ler e estudar fora do que eu estava lendo e estudando para o pós-doutorado. técnico, né? Só questões técnicas. Só questões técnicas, era artigo, beleza. Terminei, Cris. Mandei o relatório para o professor no dia 25 de julho. Nesse dia, eu mandei lá no grupo dos meus sócios dizendo que eu tinha terminado e tal. Aí eu pensei comigo mesmo, rapaz, eu vou direcionar esse tempo que eu dedicava a estar estudando esses artigos para ler outras coisas. Eu me impressionei um mês depois, eu tinha lido 19 livros. Mas eu sei que eu não posso exigir isso da pessoa que trabalha comigo, dizer, ó, eu li 19 livros porque tu não lê 10. Você não pode exigir de Eu ninguém. sei disso, eu tenho essa consciência. Mas a pessoa chegar para mim e dizer assim, eu não consigo ler 2 livros. Eu peço para ela estudar, ela diz, não, não tenho tempo, eu não consegui ler o ano todo. Aí isso que é difícil para mim, dizer assim, cara, isso para mim não é justificativa. Isso é... Porque E eu, ele fica. e eu É concordo com você, prioridades. né? São O que que é des? Des é tirar. Para eu tirar a culpa, a responsabilidade de mim e colocar na demanda, na vida corrida, né? A desculpa é tirar. Enquanto líder, você tá certo, tá? Não pode aceitar a desculpa. Uma coisa é eu querer que seja igual a mim, isso não é legal. Mas não aceitar a desculpa, tá correto. E aí, Cris, qual que é o papel do líder? Veja só, você tinha uma clareza muito grande do que você precisava fazer, terminar o seu pós-doutorado. Essa clareza te fez pagar o preço. Eu sei, o preço é aqui por um tempo, que eu vou ter que imergir aqui nesse trabalho de conclusão para ter um resultado lá na frente. Naquele tempo, você treinou a tua mente para ler muito. É igual a academia. Hum. Então, a tua capacidade de leitura e de mente estavam ali super aguçada. Treinou. Academia vai ser no mês, se você ficar ali intenso na imersão mais horas, o corpo vai mostrar ali a musculatura. Tua capacidade de leitura, ela foi muito acima da média. Você concorda comigo? 19 é super acima da média? Ok. Aí, como você disse, nenhum, nem dois livros. Ajude essa pessoa a encontrar motivos, consciência do quanto que isso vai impactar a vida dela. Porque o que as pessoas não percebem é que a gente paga o preço de qualquer jeito. A gente só tem a escolha de se eu vou pagar o preço para ter sucesso ou para ter fracasso. Porque o preço ele vai ser pago. E muitas vezes o trabalho do líder, o de direcionar o caminho, é fazer a pessoa se perceber dentro dos comportamentos dela. Perceber onde que ela quer chegar. Porque a partir dessa consciência é que há uma mudança de comportamento. Não adianta só eu dizer que ela consegue. A pessoa tem que encontrar os próprios motivos, e os motivos eles são individuais.
Mas o líder, ele cutuca ali, sabe? Ele Sim, instiga a eu pessoa. eu concordo com isso. E eu até estava ouvindo e ao mesmo tempo lembrando, né? Eu passei uns dias em conflito que eu estava lendo aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E eu passei um tempão em conflito, porque no livro ele diz para você não fazer isso, para você sempre tipo concordar com o que a pessoa está dizendo, está falando, para você nunca entrar nesse conflito. Eu passei dias em conflito comigo mesmo, dizia, rapaz, é um absurdo isso. Como é que ele está me aconselhando? Ele não quer fazer amigo, não, para mim só é inimigo. É, Ele diz para você nunca discordar. nunca. Eu entendo. Deixa eu te dar um outro ponto de vista. A pessoa, ela sempre tem razão dentro do ponto de vista dela. Nos motivos dela, da história de vida dela, ela tem os motivos dela. Eu entendo, mas penso diferente. Esse gatilho, na verdade, da programação neurolinguística, tá? Você quer resolver uma situação difícil com o cliente, com a esposa, com o marido? Faz sentido. Eu entendo. Faz sentido para ela, pode não fazer para você, mas para ela você não está mentindo. Você não tá deixando de ser quem você é. Então, quando você concorda com o outro, aí você usa uma palavrinha, mas aí você pode colocar o teu ponto de vista. Porque você não foi direto contra bater. As pessoas elas têm muita dificuldade de lidar com crítica, entende? Então, se você vai rebater direto, a pessoa vai entrar logo na Pode. defensiva, modo de Defensiva. defesa. Então, se você parar para pensar, todo mundo, por mais absurdo que pareça, tem os motivos dela e tem as razões dela. Não são os meus. Mas faz sentido, você tem razão dentro da sua forma de pensar, mas tem esse outro ponto de vista, eu penso diferente. Então, isso facilita muito o diálogo. Agora, se você começa a concordar com outras pessoas, perdendo a sua identidade, deixando os seus valores, aí você Tá em está deixando de perigo. ser você, aí é uma grande roubada, tá? Mas cada pessoa tem sua forma de pensar, e dentro da forma e do mapa de mundo dela, ela tem lá as razões dela. Foi isso que no livro me deixou aperreado, bem Sim. cearense, Ele porque não vê a hora de ele sair dessa. citava um exemplo lá, tipo, a pessoa está fazendo uma citação errado. Não diga. Uhum. Diz que usar o mas é acabar com qualquer elogio que você já tinha feito e qualquer coisa que você tenha dito, usar o mais já era. Então, Uhum. aí eu E ficava, é verdade. O mais, neurologicamente, ele faz isso mesmo, tá? Hum, Ele anula o que você disse antes. Mas o cérebro, mas ele não percebe. Se de você forma muito primeiro, clara. se você primeiro faz sentido, eu entendo, tá certo? Por exemplo, se a pessoa chega chateada, tá fazendo uma reclamação, eu entendo que você esteja chateado. Mas sente aqui um pouquinho. Quando você concorda, a pessoa começa porque tu não tá entrando no uhum. embate. De fato, mais é para dizer assim, agora eu vou apresentar o que eu penso, mas não é agressivo, entende? A pessoa Aham. não sente. Mas também tem outra coisa, né, Felipe? Os livros, eles mostram um ponto de vista de Sim, alguém. sim, sim. Quando eu comecei a ler, eu achava que tudo que estava escrito nos livros, algumas décadas atrás, era uma verdade. Na verdade, é só a verdade Não, é a daquela verdade da pessoa, Daquela pessoa. pessoa. Que ela né? Conforme imaginou, consciente. né? Aí a gente é o quê? Filtra aquilo que funciona pra gente, mas uma coisa eu sei. Dentro da construção de relações saudáveis, né? Isso é extremamente importante para reduzir níveis de estresse na sua vida, porque pessoas são os principais gatilhos para acionar o nosso estresse, tá? Acionar a raiva que tem dentro da gente, como se fosse um interruptor, e tem gente que vira PhD, né? Sim. Para ser gatilho na vida da gente. E se você não tiver o que você mencionou antes, que é o autoconhecimento, para se perceber, nossa, diante daquela pessoa e diante daquela atitude, eu não sei me controlar, não controlo minhas emoções. Então, Uhum. assim, ela de alguma forma, ela vai sempre estar te atingindo. E assim, você só vai adquirir isso pensando, refletindo, se E conhecendo, se né? Isso conhece. eu tô aprendendo com você também, porque eu fico, nossa, você tem que parar, pensar e refletir. Porque ninguém pode, por uma ação, te desestabilizar dentro daquele momento. E a gente, dentro da profissão, a gente tem que sempre encontrar isso. E a pergunta que eu faço é: por que você decidiu dar poder a essa outra Exato. pessoa de tirar a tua paz? Porque o poder é a gente que dá, tá? E às vezes a gente dá para qualquer um. A gente dá para o cara no trânsito que nem Exato. conhece de tirar a tua paz. E aí é importante entender que aquela raiva que você sente, ela é sua. Ela não é do outro. O outro é responsável pelo que ele faz, mas você é responsável pelo que você está sentindo.
E é isso que as pessoas não olham para crescer, para se curar, né? Elas acham sempre que o problema é o gatilho, mas o gatilho, na verdade, ele é neutro. O problema sempre está naquilo que você sente. E se às vezes você nem consegue reconhecer quem tá errado é sempre o outro, Falta de como é que tu vai autoconsciência. mudar? Não muda, né? Permanece, não muda, simplesmente. E o que você falou sobre filtrar, né? Eu acho que vale para tudo na vida. Eu vejo nas relações interpessoais, eu vejo que tem, por exemplo, a pessoa precisa se relacionar com a outra, aí ela concorda ou gosta de 20, 30% daquilo que a pessoa fala e faz, mas porque ela discorda de uma outra parte, ela não quer ver, ela não quer ser. É, Por que não? Por que que você não acabou o aprende meu a dia. tirar só o que é bom para você? Excelente, sabe por Tipo, me quê? estressei, pronto, Eu já acabou o vi meu dia. pessoas intragáveis entregando mensagens fabulosas. Já me deparei com pessoas que são extremamente difíceis, mas que entregam grandes pérolas. E vamos lá, para que eu querer julgar? Não é meu papel, cara, eu tenho tanta coisa. Cuidar da minha vida já dá tanto Tô cuidando trabalho, dos né? outros. Ainda querer cuidar dos outros e querer que o outro. Isso vai gerando uma sobrecarga de estresse muito grande, essa não aceitação do outro, esse não se conhecer, né? E a gente falou que muito de estresse. Então, o primeiro passo é a pessoa se perceber. E aí, eu vou pegar uma fala tua, porque as pessoas perguntam, tá, e como é que eu faço para gerenciar isso, né? Porque o estresse vai acontecer, se eu não cuidar, isso vai evoluir para uma ansiedade. Cara, primeira coisa, descobre o que você gosta de fazer. Eu vi você falando assim, eu estudo muito, mas eu jogo a minha bola, eu fico com os meus filhos. O que te faz bem? Porque não importa o quanto que tu é inteligente, o quanto que tu tem capacidade, o quanto que tu... Se tu não se abastecer emocionalmente com as coisas que te fazem bem, tu não vai ter combustível emocional. E tu acorda de manhã cheio de projeto para fazer, tu vai entrar na procrastinação. Não tem força emocional para colocar em prática. Aí vai para os vícios, né? Para o alívio emocional ali e não faz o que precisa fazer. E pode parecer brincadeira, mas uma das coisas que eu mais gasto tempo com alguns empresários, muitos na verdade. Vamos fazer uma lista aqui de 10 coisas que você gosta de fazer? Que você ama fazer, que quando você faz, você sente alegria, você sente bem-estar, você se sente apaixonado pela vida. Porque, veja, se a gente tiver paixão por aquilo que a gente faz, a gente não tem força, é sem graça. Então, viver uma vida onde eu vou estar esperando o dia que eu vou tirar férias, a viagem que eu vou fazer, cara, a jornada tem que Aqui. Tem que valer aqui a pena. é no agora, tem que valer a pena, não é o dia que vai ter um ponto ou uma linha de chegada, é vida. E é incrível. Se eu parasse aqui nesse estúdio, porque tem uma equipe aqui por trás, embora todo mundo, tem 5 minutos, poucos conseguiriam chegar em 10 coisas. Em 10, mas eu pensei aqui em uma coisa, sabe? Quando tu falou isso. Sério, porque às vezes são besteiras e são o aqui e o agora. Que é, acredita que às vezes o que me desestressa, às vezes eu pego até um caminho um pouco mais longo, às vezes é dirigir escutando música Sim, sozinha, sim, com ninguém, comigo, né? Dirigir. E isso me leva de uma forma que eu não pensei em nada. Eu tô só ali, é excelente, é uma coisa curtindo que aquela muitas música. pessoas gostam. Música é uma excelente ferramenta de cura emocional, né? Eu vou usar aqui a palavra cura como tudo aquilo que te ajuda a melhorar, né? Música é uma delas, dirigir, ler, escrever, dançar. E você falou em desmotivação, né? Quando tu falou com ela. E assim, quais seriam os pontos para se automotivar? Teria ou não? Vai depender, obviamente, de cada pessoa. Aham. Mas quais seriam esses pontos? Porque eu acredito que para que você viva conciliando o estresse, né? Depois você mencionou o estresse como um pouco bom, né? Porque ele leva para Pra- ação, para aprender. E assim, o que é que poderia ser uma automotivação? Porque às vezes tem dia que você tá aqui, tem dia que você tá aqui, é normal, tudo bem. Mas quando tu tá aqui, que tu não tá bem, como é que seria, assim, para se automotivar? Aí teria que fazer essa lista dos 10 e praticar. Tá. Quanto mais você vive uma vida em que você está fazendo o que te faz bem com presença, menores serão essas quedas, tá? Durante um dia, a gente pode mudar a nossa energia várias vezes durante o dia, gente. A gente pode acordar, tá super animada, aconteceu algo, minha energia baixou, daqui a pouco Sim, eu posso ter vários picos de energia durante o dia, de acordo com o que eu estou vivendo. Então, o que eu preciso ter é ferramentas, porque o que não se fala, inclusive tem um livro do Brandon Burchard, um autor americano, que é O Poder da Energia, tá? E você ter ferramentas, porque a energia ela pode ser física, tá?
Física que eu digo dos alimentos mesmo. Daqui a pouco eu não estou me alimentando com coisas que me tragam energia física, força para fazer as coisas mesmo. Eu fico ali cansadinho, sem disposição, né? Física mesmo. Como eu posso ter outras ferramentas, como o quê? O meditar, o ouvir a música, o dirigir. Por exemplo, eu tenho um hábito que é quando eu acho que minha vida está muito difícil, né? Eu não sou uma pessoa que costuma reclamar, não faz parte do meu jeito de ser, né? Eu realmente sou muito grata por tudo. Mas tem umas pessoas que eu sigo no Instagram que elas não têm braço, tem uma outra menina que ela tem feridas na pele toda. Então, quando eu olho elas ali mostrando, cara, aquilo vem uma força de dentro de mim que eu digo assim, meu Deus, essa pessoa tá assim. Então, você no processo de autoconhecimento descobrir coisas que te façam bem. O autocuidado, por exemplo, vai fazer uma massagem, vai chegar em casa de noite, dá uma massagem nos teus pés, seja carinhoso com você, né? Então, tem que descobrir coisas para que te façam bem, para elevar a tua energia. Automotivação nada mais é, Daniel Goleman fala, que a automotivação é você encontrar dentro de você os recursos que já existem dentro de você para você fazer aquilo que você precisa fazer naquele momento, tá? Eu estava conversando com um contador, inclusive de outro estado, né? Meu contador no Rio Grande do Norte, e ele, no desejo de começar a falar, de se expressar, de falar mais em público, inclusive, você é uma grande inspiração para o povo lá, né? E aí eu perguntei assim para ele: quais são os dois recursos internos que você precisa ter para começar a falar? Aí ele disse assim: eu preciso de autoconfiança e não dar importância à opinião dos outros. Eram os dois recursos internos que ele precisa encontrar dentro dele para começar a falar, né, no meio de pessoas. Autoconfiança e não dar Importância, tanta importância. importância. Aí eu perguntei assim para ele: em algum contexto da sua vida, você já foi autoconfiante? Foi a situação da tua vida em que você agiu com autoconfiança e não deu importância ao que os outros falavam? E aí fazia 2 semanas que ele tinha ido para uma competição de, sei lá, de atividade física, de CrossFit, não lembro direito. E aí ele botou os fonezinhos de ouvido para não ouvir o que o povo ia falar e chegou lá de peito estufado, todo autoconfiante. E acabou ganhando lá em primeiro lugar. Então, veja, ele já tem esses recursos internos. Só que quando é para falar em público, por algum motivo, ele ainda não está usando. Então, o autoconhecimento vem, o que eu preciso internamente para fazer isso? Para ter energia, para ter vontade e buscar dentro de você esses recursos. Mas uma das principais coisas que eu vejo assim que ajuda as pessoas a se motivarem é a clareza do porquê eu preciso fazer isso. Porque eu tenho certeza que lá para escrever o seu mestrado, para terminar a faculdade, ou para escrever um livro, tem hora que você cansa, que dá vontade de não fazer. Porque se a gente for esperar, gente, vontade para fazer as coisas, você que está me ouvindo aí, eu digo, sinto muito, porque esse é o recurso que não é ilimitado, tá? Então não dá para esperar ter vontade. Se eu for esperar ter vontade para ir para academia, eu não vou nenhuma vez. Não, Eu dá. conto isso. Foi um único dia, um domingo, que eu amanheci com vontade. Mas é a clareza de onde você quer chegar, do que você quer fazer. E aí, quando você olha para isso com clareza, muitas vezes esse é o recurso que você precisa, o combustível, para pagar o preço, né? Aí tem até uma frase famosa que diz que quem faz só o que gosta, o que tem vontade é criança, É né? Adulto exatamente isso. faz o que precisa fazer, né? Cris, nós já estamos com 1 hora de bate-papo, passou, ó, voando. Passou muito rápido, viu? Queria que você deixasse aí suas mensagens finais para o pessoal a respeito de ansiedade, de estresse, o que é que você recomenda para o pessoal colocar em prática logo, né? Para Perfeito. conseguir lidar melhor com tudo isso. Já faça uma listinha lá dos 10, viu? Aham. Tem Sim, você é o maior patrimônio da sua vida. E muitas vezes a pessoa está investindo na carreira, na empresa, e não esquece que por trás daquela empresa tem um ser humano que fundou. Então, assim, uma das melhores atitudes que você pode fazer para ser um excelente profissional, para ser um pai, uma mulher, uma esposa melhor, é uma mãe melhor, é você cuidar de você e cuidar da tua saúde física, emocional, intelectual e espiritual. Porque quanto mais você cuida de você através de pequenas coisas, né? De tirar um tempo, de dizer um sim para você, de colocar limites, de descobrir essas coisas que você gosta.
né? Fazer atividades que ajudam a reduzir estresse são todas atividades muito simples, como dançar, ler, assuntos diferentes que não precisa ser necessariamente tecnicamente do trabalho, se conectar com a natureza, pisar no chão. Olha que coisa simples. Pisa no chão, tem grama, tem areia, tem terra, tem pedrinha. Pisa no chão, entra em contato ali com a natureza, toma um banho de mar, sabe? Toma um pouquinho de sol, toma um pouquinho de sol. Atividade física é uma das melhores ferramentas para redução de níveis de estresse, porque o teu corpo vai produzir ali hormônios e sensações de bem-estar. Então, assim, investe um tempo da tua vida para aprender aquilo que você ainda não sabe sobre como cuidar mais de mim. Vai cuidar um pouquinho das dores e das feridas emocionais, vai cuidar um pouquinho dessa raiva, dessa agressividade, dessa insegurança, desse medo, que muitas vezes está ali embaixo do tapete. E eu vejo muito pessoas que têm essa pseudo falso autoestima, parece que é maravilhoso, mas tem um monte de coisa dentro para resolver, né? E eu não vou dizer que é gostosinho, mas é profundamente libertador, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se cura, mais você consegue brilhar nessa vida. E aí, autoconhecimento é um caminho para você começar a trilhar essa jornada. E depois vem a inteligência emocional, a inteligência espiritual, aí você continua aí essa caminhada. Excelente, Cris. Muito obrigado, doutora Vitória. Vamos lá, considerações finais. Muito obrigada a todos vocês, né, que nos acompanharam. Obrigada à nossa equipe, mais uma vez. Obrigada, Cris, né, pela participação. Como eu mencionei no início, eu não tinha dúvida nenhuma que esse momento, né, do Papo de Negócios, ele seria marcante na vida de vocês. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair, sim, impactadas, né, após aqui essa nossa conversa. E vão sempre lembrar de respirar, de pensar em vocês, né, de cuidar de vocês, tá? Nunca negligenciem o cuidado com vocês mesmos, tá? E obrigada, Felipe, mais uma vez por estar aqui comigo, né? E até o próximo episódio. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, que participaram. Não esquece de compartilhar esse podcast com seus amigos, colegas de trabalho, com todo mundo que você acha que está estressado, está ansioso e que pode, de certa forma, ser influenciado positivamente por tudo que você assistiu aqui. Espero encontrá-los no próximo episódio do Papo de Negócios e até mais.